Olá, ouvinte ligado na Rádio Naep, eu sou o Leonardo Gibelli e este é mais um episódio do projeto Memória da Comunicação. Hoje nós vamos entrevistar o Vicente Seixas, que iniciou sua carreira na Rádio PRA7, atual Clube FM. O Vicente é um dos expoentes do rádio em Ribeirão Preto, sendo um dos pioneiros das sondagens eleitorais na cidade. Ele também é sócio da Rádio Independência, atual Jovem Pan. Para realizar essa entrevista estão aqui comigo minhas colegas de bancada, Beatriz Teclo. Boa noite. Ana Ribeiro. Boa noite. Rafaela Siena. Boa noite. A gente vai começar então conversando com esse bate-papo, que vai ser um bate-papo leve, descontraído, para saber a história do Vicente, para que ele possa contar pra gente a passagem dele nas rádios aqui em Ribeirão, como é que foi esse período todo. E vamos lá, vamos começar esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Então vamos iniciar com a seguinte pergunta. Como foi o início da sua carreira como locutor na PRA7? Primeiramente, eu quero levar a todos vocês meu boa noite e meus agradecimentos sinceros pelo esse convite, que é de muita responsabilidade para mim, e venho com uma certa preocupação de talvez não ser aquela pessoa ou aquelas respostas que vocês desejam. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a você, a Rafaela, agradeço a Ana Júlia, agradeço a Beatriz, Leonardo, a Andrei e também ao professor Gil, com quem eu tenho amizade já há muitos anos. É um prazer receber você aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Bem, na realidade eu acho que poderia até iniciar dizendo como eu comecei a sonhar a ser radialista, né? Porque, a exemplo de a maioria da população brasileira, eu sou oriundo de uma família muito humilde, sou o 10º de uma família, meus pais até na época da Segunda Guerra, quando eu nasci, hoje estou com 83, né? E eles estavam vindo bem-sucedidos com uma panificadora, mas depois, com os corações maravilhosos deles, continuaram servindo a clientela sem poder receber e também nunca cobraram. Aí começou tudo de novo. Fomos para um bairro muito distante, Larão Mato. Hoje é um Jardim Paulista. Mas na minha época era Vila Paulista, tinha lá umas 10 casas. E o meu velho e bondoso pai ouvia o rádio toda noite. Estava lá com o radinho dele simples, ouvindo músicas sertanejas, noticiário. E eu ficava olhando meu pai o que é que passava pela cabeça dele. O tempo passou. Eu fui contar todas as minhas atividades comerciais, que vamos só tomar tempo. Mas eu fui trabalhar, meu primeiro emprego após ajudar meu pai, que era leiteiro, a gente entregava leite de casa em casa. Eu fui trabalhar numa alfaiataria, que coincidentemente era meu cunhado, casado com a minha irmã. E lá eu ouvia rádio, pensava no rádio. Aos domingos eu ia no programa A Hora da Criança, de Wilson Gasparini. E assistia o programa, ficava com uma vontade tremenda de participar daquele programa. Até que certo dia eu tive a coragem de enfrentá-lo e pedi uma oportunidade para que eu fosse um dos locutores. Tinha um locutor só no programa, o locutor Mirim, lá, o garoto. Aí ele disse que eu era grande, que não dava mais, que eu deveria procurar o departamento de esportes para ser da equipe esportiva, começar por lá. Aí eu me apresentei e pedi também, falei, você é muito pequeno ainda, precisa crescer. Aí eu voltei nele e falei, doutor, não deu certo. Então você espera que vai ter o programa juvenil. Essas crianças estão crescendo, nós vamos lançar o juvenil no auditório também. O tempo passou, eu fiquei naquela expectativa, até que foi anunciado que teria concurso para locutor. E compareceram lá 14 rapazes, né, para a adolescência, e uma garota. E nessa oportunidade, nós nos apresentamos, talvez por proteção dele, devido à minha dificuldade de apresentação, do meu jeitão, banguelo, enfim, tudo cheio de complexo. Ele me deu um texto que rodava muito nas emissoras de rádio, chama Copacabana, o magazine mais feminino da cidade. Falei, está comigo aqui.
Aí, quando ele nos deu o resultado, no domingo seguinte, ele chamou 2 rapazes, eu e mais um, e a garota. E disse assim, nós temos que gravar de novo com vocês, porque deu defeito a gravação e tal. Já pode falar a verdade, porque tantos anos já se passaram, né? Aí no caminho para o estúdio, ele falou assim, não é que deu defeito a gravação, é que vocês são menos ruins. Nossa. Ele era bocudo, esse Wilson Casal. Era o irmão do ex-prefeito, não é o ex-prefeito, tá? Uhum. Aí nós temos outra gravação, e um domingo não sai o resultado, o outro também não sai. E esse rapaz que disputava comigo, voz maravilhosa, boa pinta, e trabalhava numa empresa que era uma dos patrocinadores do programa. E ele disse na oportunidade, preciso de uma voz masculina e uma feminina. Falei, bom, então tem uma vaga só. Aí não sai o resultado, não sai, até que um dia abriram-se as cortinas do programa e o rapaz, merecidamente, é meu amigo até hoje, apareceu falando, locutor. Quer dizer que não tinha sido aprovado, né? Tudo bem, eu deixei passar uns 2, 3 domingos, procurei o doutor Wilson de novo. Falou, você não pode me dar uma oportunidade para eu ajudar no auditório, eu entrego os prêmios, eu abaixo o microfone. Não sei se hoje ainda é assim, contra a regra. Era contra a regra, baixava, entregava, varria o auditório. Até que um dia, eu estou me estendendo muito? Não, por aí, não. a gente está adorando. Até que um dia, ele falou, você vai falar hoje junto com o Hermes aí. Me deu um texto lá. Porque a equipe esportiva da PRA 7, hoje clube, era a equipe da peteca, a equipe esportiva. Então, a equipe da peteca hoje vai transmitir Botafogo e Palmeiras. Aí ele me chamou e falou, não é Palmeira, é Palmeiras. Tá bom. Aí foi lá de novo, hoje a equipe da peteca vai transmitir Botafogo e Palmeiras. Ele fica, olha, se você não falar Palmeiras, você não vai falar mais. Você vai ser contra a regra mesmo até o fim. Bom, aí eu fui lá no microfone. Hoje, a equipe da peteca vai transmitir Botafogo e Palmeiras. Aí eu voltei. Aí ele riu, contou para o auditório. Está até num livro do Wilson Roveri. Ele conta essa história lá também. Então, ali, eu passei a ser locutor, fui falando, e criando amizade com o microfone. E comecei também a me familiarizar, ter amizade com a equipe esportiva, né? Essa equipe esportiva tinha lá o Jovino Campos, que lá atrás, bem antes disso, eu participei de um concurso de palpites. Eu fui o vencedor, bem antes dessa história, pedaço que eu contei para vocês. E eu fui o vencedor, acertei mais nos jogos todos. E ele, não poderia ser diferente, por bondade e tal, para dar colorido à apresentação, disse que eu teria a condição de ser um comentarista esportivo, participar da equipe esportiva. Já estou no caminho, né? Acreditei nisso. Aí comecei na equipe esportiva, levando, naquela época não tem a tecnologia de hoje. Tinha que puxar fio para cá, para lá e tal. Eu acho que vamos parando por aí, vocês perguntam mais, né? Senão eu vou contar tudo. O que vocês acham? Não, muito legal. Então você começou como locutor, mas como que foi o trajeto de você se tornar repórter mesmo? Exatamente, então vamos lá. Locutor, eu não emplaquei não como locutor comercial. Tentei até no estúdio, me deram oportunidade, mas tinha dificuldade. E aí eu comecei com a equipe esportiva, eles me deram a oportunidade de fazer uma pontinha. Me lembro, e sou grato a ele até hoje, o Wilson Roveri, falou, Seixas, eu vou te dar as perguntas e você vai entrevistar fulano, lá no Botafogo, no comercial. São essas perguntas, mas você não fala, você não faz a pergunta. Eu ia com um gravador enorme, nas costas, levava, volto a repetir, não é como hoje, né, que tem o celular, essas coisas. Tá? E fazia as perguntas, mostrava a pergunta para o jogador ou para o técnico, ele respondia,
sem falar meu nome. E quando chegava na emissora, fazia a montagem. Eu fazia... Aí era o Marcelo Gatto, famosíssimo repórter esportivo na época, e eu tinha como meta. Marcelo Gatto, aí falava, o Marcelo Gatto fazia a pergunta, aí entrava a resposta de quem eu entrevistei. E no final ele falava, reportagem de Marcelo Gatto. E eu ficava com a dor de cotovelo. Até que um dia eu passei a fazer as perguntas. E aí eu tive a sorte eu tinha um estilo que era ser maneiroso, não criar caso, e com os jogadores ter amizade, com o técnico também, com os diretores de ambas as equipes, que era uma disputa violenta entre Comercial e Botafogo. Não podia se falar, torço para o Comercial, torço para o Botafogo, como se fala hoje. Aí, e do outro lado, na outra emissora, tinha um colega que faleceu também, ficamos amigos sempre, porém ele era agressivo, ele agredia, ele tinha até um quadro no programa de que ele participava lá na emissora, chamava Sinal Vermelho. E com isso, o que acontecia? Eu era protegido pelos diretores que me davam as notícias, olha, nós vamos contratar fulano, mas você só fala tal hora, tal dia, assim, assim. E com isso, eu, graças a Deus e à proteção deles, eu tive um destaque como repórter esportivo. O tempo passou, fui também repórter geral, né? Fiz repórter política e tudo mais. Acho que eu vou contar tudo e vocês não perguntam, né? Mas então pode falar. Dentro da PRA7, o senhor consegue relembrar como que era lá a dinâmica, como que funcionava? Em que sentido? Profissional? Profissional. Era uma emissora, assim, eu imagino como é hoje, né? O radialista, as emissoras de rádio e tudo mais. No meu tempo, eles contratavam na carteira de trabalho, tinha férias, 13º, e se você vendesse a propaganda para um determinado programa, tinha comissão. Então lá dentro tinha a Maria Augusta, que era comandante geral, depois tinha os departamentos, tinha o departamento de jornalismo, que tinha lá o comando do Wilson Roveri, tinha o departamento esportivo com o comando do Jovino Campos, e o departamento comercial do Antônio de Barros. Eu comecei a entrar também no departamento comercial. Então, era uma emissora que tinha vários estúdios. Né? Eu falo assim com muita tristeza, porque com muita saudade. Tinha o estúdio central, onde ficava o locutor, fazendo os textos comerciais, anunciando os programas. E aí tinha o estúdio central, que era jornalismo, os locutores, 2 locutores, apresentando o jornal da emissora. Era uma rotativa sonora, J. Pesquisa, uma vozeirona, e sempre fazia uns rodízios lá, né? E tinha o estúdio azul, que era o mais chique, mais... Depois tinha o auditório. O auditório tinha 400 e poucos lugares, e eles falavam multicolorido auditório. Realmente era um auditório colorido, muito bonito, onde então a gente frequentava, onde eu comecei lá no programa infantil. De manhã cedo, aos domingos, tinha esse programa Hora da Criança, do Wilson Gasparini. À tarde, no sábado, o próprio Wilson tinha Boa Tarde à Mulher, só a mulher que podia entrar, superlotava também, como superlotava o programa infantil. E depois tinha a noite, as quartas-feiras, os sábados, um geral. Aí por lá passaram o Moacir Franco, a Luiz Silva Araújo. Foi realmente uma escola, essa é a verdade. Calbi Peixoto passou com o tempo, não começou lá, passou muitas vezes, trazia cantores famosos da época, Emilinha Borba, Ângela Maria e tudo mais. Então, e tinha o departamento comercial, que era a vida, e o escritório. Então, era uma emissora que tinha várias salas, com 2, 3 andares. Eles tinham o Roquete Pinto. Era um estúdio onde se gravava as novelas, né? Tinha a radionovela, que hoje é a televisão. Então, mudou tudo, não é verdade? Com certeza.
Você estava comentando que você passou de repórter esportivo apenas para ser repórter geral. Conta mais um pouco de como eram suas funções como repórter geral. É bem diferente do esportivo, porque o esportivo você ia lá no botequinho no começo da rua General Osório, sabia que os jogadores estavam tomando uns aperitivos e eu tinha liberdade de chegar neles. Então tinha liberdade, as perguntas mesmo, entrava dentro do campo. Hoje não, hoje vocês veem que tem um assessor de imprensa que indica quem vai falar. Isso, cada vez que eu vejo, até hoje me fico revoltado. Porque na minha época eu entrava dentro do campo com o microfone pesando 2 quilos. Tinha lá Pelé, eu estava entrevistando o Pelé aqui, olhando onde o Coutinho estava, o que o meu colega estava perguntando para o Coutinho, aonde estava o jogador do Botafogo, onde estava o outro. Então, realmente, era uma liberdade. Hoje não. Hoje, o repórter, infelizmente, não pode nem adentrar as 4 linhas, não é verdade? Daí, com essa vivência no esporte, eu passei para a política. Política, como é até hoje, né? É um problema sério. Então, eu entrevistava tive a oportunidade, aí já não era mais na PRA7, era na Rádio Renascença, de entrevistar, embora nunca fui, o inglês nunca foi meu amigo, mas Christian Barnard, que fez a primeira cirurgia no mundo do coração. Entrevistei, vieram visitar, foram ao centro médico, estava lá, e também Zerbini, que foi o primeiro cirurgião, que a primeira cirurgia cardíaca no Brasil foi feita por ele. E aí a Câmara Municipal, participar das sessões, entrevistar prefeito, vereador. E tem um detalhe importante, que Sebastião Porto, que dirigiu durante muitos anos a Rádio Renascença, ele me contratou para fazer uma pesquisa da eleição municipal. E naquela oportunidade, quem disputava a prefeitura na linha de frente? O Elson Gasparini, pela primeira vez, e um médico muito conceituado, fantástico, Paulo Gomes Romeu. E o Sebastião Porto me dava uma urna, juntamente com o rapaz para me ajudar, levava a urna com uma cédula, com os candidatos. E eu, então, ia nas casas, batia palma, dava a cédula, e eles já indicavam, colocava nessa urna com a chave que ficava com o Sebastião Porto, ele abria, fazia a contagem, e o Gasparini sempre ganhava de pouquinho, assim, muito pouca diferença. E aí a fofoca começou, com razão. O Seixas trabalha na rádio, Gasparini trabalha na rádio, ele está protegendo o Gasparini. Então, o resultado não é esse, vai ser o Paulo Romeu, não sei o que. E nos comícios existia essa crítica. E eu, claro, preocupado, porque a minha reputação estava em jogo. O resultado é esse, eu estou com a consciência tranquila. Mas dizem que é o Paulo Romeu que vai ganhar. Aí começou a apuração na Cava do Bosque, Paulo Romeu na frente, Gasparini chegando, nas últimas 2, 3 urnas, Gasparini passou na frente e ganhou do Paulo Gomes Romeu, com aquela pequena diferença que a pesquisa que eu fazia mostrar. Não estou querendo dizer isso que... então estava certo, foi um alívio para mim. Então aí começou, deslanchou, mas na realidade eu passei a ser um corretor de anúncios, uma parte comercial, eu fazia os dois. Bacana. Falo muito, né? Não, que isso. A gente quer saber mesmo essas histórias e assim, quanto mais você falar, melhor. Isso tudo vai ficar registrado, né, pra gente, para as futuras gerações poderem assistir, né, e conhecerem. Falando mais um pouquinho sobre a PRA7, sobre os programas que você participou lá, a PRA7 foi uma rádio muito diferente, porque tinha auditório, né, uma coisa que eu acho que não tem mais hoje em dia, né, não sei. Mas como que era o formato desses programas, como é que acontecia? Era uma mesa redonda? Com a questão de ter auditório, ser programa para as crianças, programa
juvenil e tal, é uma coisa bem bacana. Como é que era? Então vamos lá, no programa da noite, que era apresentado pelo Porto Alegre e também pelo Wilson Gasparini outra noite, tinha as cantoras praticamente profissionais, né? Sônia Maria, várias cantoras e cantores também. E trazia convidados especiais, como que eu falei, Calbi Peixoto e outros. Isso era um programa. Esse auditório preenchia e a Rua Barão do Amazonas, ali que é a esquina com a Francisco Junqueira, tinha uma fila enorme, porque se saísse um que estava lá dentro, entrava o outro, né? E o programa infantil aos domingos, que depois passou a ter o infantil de 1 hora, que era a hora da criança, e o programa juvenil de meia hora, que é aquele que eu comecei a participar. Tinha, como já disse, o Boa Tarde à Mulher, que só entravam mulheres, cantoras também, tudo mais, do Wilson. E tinha o programa de estúdio. Tinha à noite, por exemplo, hoje as gravações não existem, aliás, não existe mais a participação por telefone. O ouvinte manda pelo celular, faz a gravação e a programação roda como se tivesse. Na minha época, não, a gente interagia com o ouvinte. Então existia à noite, por exemplo, o programa As Suas Ordens, Porto Alegre, era uma discoteca na cabeça. Então, era 10 da noite até a meia-noite. Da 10 da manhã até a meia-noite e tinha uma audiência fantástica também. Porque na realidade a televisão inexistia praticamente, né? Uhum. Acho que nem seus pais tinham nascido. Você lembra qual era a frequência da PRA7? Era 750. 750? Era 750. Legal. A gente tem uma foto sua no início de sua carreira na PRA7. Você pode mostrar, André? É isso aí. Essas aí eram as crianças que aguardavam, muitos já tinham entrado, lotou o auditório e eles aguardavam a oportunidade. Tenho muita saudade disso aí. Aí já, auditório. Mais uma, então, porque na realidade eu não passei para vocês, o Wilson Gasparini apresentava o que aconteceu. Eu comecei devagar lá na locução. Aí aquele rapaz, meu amigo até hoje, como eu já disse, ele era de negócio, trabalhava em lojas, vendia máquina de escrever e tal. E ele viu que no rádio ele não ia ganhar dinheiro, aquele negócio dele era continuar lá na empresa que trabalhava. Ele preferiu sair. Uhum. Aí só ficou eu e a garota que fazia, que infelizmente não lembro o nome dela, a locutora. Depois, o tempo passou, o Wilson Gasparini me chamou e falou: você se prepara que eu vou deixar fazer o programa. Eu vou passar para você. Aí já estava lá com meus 20 e poucos, 21, 22, sei lá, não lembro mais. Era essa foto que a gente tinha mostrado. Aí, Essa aí nessa foto, por exemplo, eu me deram a chance de ser locutor comercial, mas não emplaquei, não. Fiz um tempo, mas tive dificuldade. Essa é do comecinho, então. É do comecinho essa. Comecinho da carreira. Bem na carreira, uns 2, 3, 4 anos Uhum. depois que eu estava como eu. Legal. Comecei a dominar lá e conquistar as amizades dos diretores. E tanto é que tem outras fotos que eu entrevistava por telefone. Sim. Então, às vezes eu saía na rua para fazer a entrevista, não conseguia, voltava e do estúdio a gente telefonava para o entrevistado e ele sempre ajeitava para a gente fazer a reportagem. Legal. Qual o nome mais importante, assim, ou não precisa ser um só, tá? Pode ser alguns, que você pode citar que você já trabalhou na PRA7? Qual o nome importante que você já trabalhou junto? Não, são os nomes locais, né? Por exemplo, trabalhei com Coraúce Neto, trabalhei com Álvaro Neto, uma voz fantástica de locução, companheiro. Trabalhei com o próprio Wilson Gasparini, né, que ele fazia locução também, ele era diretor de locução. Trabalhei, vocês nunca devem ter ouvido, Geraldo Ramos, uma voz fantástica. Trabalhei com Maria Carolina, que ela apresentava o programa. Maria Carolina, devo muito a ela também. O tempo passa, né?
Ela apresentava o programa também. Porto Alegre, já falei. Evaldo Júnior, faleceu recentemente. J. Pesquisa, que está no ar até hoje aí pela Clube, né? J. Pesquisa, né? Sebastião Porto, né? Só que ele era mais de direção, mas trabalhei com ele, devo muito a ele também, era muito exigente. Silveira Lima, trabalhei com ele. Sebastião Xavier, né? Sebastião Xavier, quem mais? Elton Pimenta. Sim. Nossa, Elton Pimenta foi locutor. Ele transmitia, eu era repórter. Eu sempre, até hoje, sou assim, ansioso, afobado. E me lembro até hoje que ele estava transmitindo o jogo e ia me anunciar, falou assim: e vamos agora movimentar o afobadinho 66, Vicente Seixas. Fala aí, Seixas. Elton Pimenta. Nossa Senhora. Bastante gente, então, né? Jovino Campos. O Wilson Roveri me deu muita oportunidade. Me ensinou até erros de português que eu cometia. E cometo até hoje, né? Mas ele falou, não é assim e tal. Na época da Revolução, isso já era Rádio Cultura. Eu era repórter. E eu ouvi dizer que estava um movimento para mudar o regime no país. Aí falei, Roveri, tem isso assim, mas estou preocupado em fazer. Ele falou, não, você telefona, eu pergunto se tem isso, se tem polícia, se tem não sei o quê. Aí o colega lá acho que não sei se era São Paulo ou Rio, eu falava, estão invadindo a rádio aí? Sim. Mas prenderam alguém? Ele falava, não. Então, o Roveri colocou no livro dele a reportagem do sim ou não. Sim, não. Então, botou isso ao Roveri. Nossa, locutores esportivos. Moacir Franco, o senhor chegou a trabalhar? Moacir Franco, que ele era cantor, né? Sim. Mas convivia com a gente. Até dizer que nós tínhamos uma certa semelhança física e tudo mais. Ele era um bom papo, ele morava lá no fundo da rádio mesmo. Ah, é? Caramba. Morava lá. Mas logo depois ele foi para São Paulo, Moacir Franco. Vocês me pegam assim de improviso. São muitos nomes, né? Grandes muitos nomes, na verdade, né? Era diferente, né? O rádio hoje, eu admiro o rádio de hoje, porque ele é dinâmico, né? A moçada aí, os locutores, eles participam, o ouvinte interage já com a sua gravação, tem aquele manejo. Eu acho que o rádio de hoje evoluiu muito. Com certeza. Evoluiu, e uma oportunidade que os ouvintes têm de participar, não precisa ficar naquela... Aconteceu, por exemplo, o último programa meu ao vivo foi na 79, aos domingos, das 7 às 9 da manhã. Aí eu tinha a participação do ouvinte. Felizmente, graças a Deus, era sempre repetida, praticamente as mesmas, porque elas tinham uma assistência de como conseguir a linha. E outros reclamavam que não conseguia falar comigo no programa. Mas era coincidência. Hoje não. Hoje vocês recebem a gravação, né? E essa... Se quiser, pode tomar água se quiser, tá tranquilo. Fica tranquilo, tá tudo certo. Faz parte. Ao vivo é assim mesmo, né? Tem algumas outras fotos também que a gente quer mostrar, né, Ana? Sim, vamos lá. Desculpa aí. Imagina. Você poderia explicar pra gente mais ou menos o contexto dessa foto? Né? Lógico. Sim. Vamos lá. Você poderia explicar pra gente o contexto dessa foto, as pessoas que estão nelas? Quem está nessa foto? O Wilson Gasparini, que está com a faixa lá, que é um programa de aniversário do programa. Eu, então, de terno branco ali, né, lembrando meus tempos de alfaiate, eu mesmo fazia minhas roupas. A Maria Carolina, como eu já disse, e o Hermes Alves Moreira, que é o rapaz da voz bonita, bom amigo, sabia falar direitinho, mas que preferiu seguir outra carreira profissional. Mas bem sucedido hoje profissionalmente. Que bom. E merecidamente.
Você foi o pioneiro nas sondagens eleitorais. Você estava até comentando agora a respeito das eleições do Wilson Gasparini. Qual foi a primeira cobertura política que você realizou? Difícil, né? Participei desde que eu passei a ser repórter geral, a gente ia nas apurações, a gente entrevistava os candidatos. Falar primeira não tem como falar assim, porque... Então, vamos mudar. Qual foi a mais importante, a mais marcante? Foi essa o que você citou agora? Eu acho que sim, porque ali tinha dois aspectos. Eu era o repórter e eu fazia pesquisa. E tinha o meu nome em jogo. Sim. Né? Então, foi emocionante. E depois nós tivemos outras, por exemplo, da época era Arena e MDB. Agora é a hora da MDB, é a hora de mudar e tal. Foi muito movimentado. Então, foram várias eleições que eu, como repórter, participei também e agitadas. Lá na Câmara, então, era à noite as sessões eram à noite e os vereadores da oposição da situação sempre discutindo violentamente. Aqui a gente tem mais uma foto também. O André vai colocar pra gente. Aí eu já... Não era essa. Calma aí, deixa a gente colocar a certa. É o Zerbini. A gente tem várias fotos, a gente podia falar de cada uma delas, mas... Qual que é? Vamos fazer o seguinte, já que a gente não tá achando a foto, a gente pode perguntar mesmo. A gente pegou uma foto que estava no livro da PRA7, que você estava entrevistando o governador Adhemar Barros. Isso. A gente imaginou que deve ter sido alguma coisa marcante ali, né? Porque essa foto tá no livro e tal. Foi marcante porque os repórteres não podiam entrar. Sim. A segurança não permitia do governador. Mas eu, com o meu jeito bobo de ser, eu consegui autorização e fui lá na porta entrevistá-lo. Então, foi muito marcante a entrevista dele. Não lembro os detalhes, mas foi muito repercutido, né? Muito legal. Marcante. Então, tem outras fotos aí, por exemplo, no esporte, Gilmar foi um goleiro famosíssimo, deu Pelé, Coutinho e muitos outros. Daqui a pouco a gente passa então mais algumas fotos, aí Tudo você pode bem. comentar pra gente sobre elas. Pode ser? Claro, Então, fica à vontade. tem mais algumas perguntas pra gente saber. Agora falando da Rádio Independência. Quando e como que ela entrou no ar? Na época, até é importante que eu diga isso a vocês, porque eu sempre fui, desde quando eu entregava leite com meu pai, eu queria mais. Entende? E eu sempre digo até hoje que, graças a Deus e à proteção dos amigos, eu sempre fui levado para frente. Por exemplo, uma das clientes, uma das freguesas porque a gente entregava litro de leite de casa em casa. Ela é minha professora no grupo. Então, eu entregava o leite na casa dela, mas aí eu passei a trabalhar na alfaiataria. Tentei ser engraxado, com a caixinha não deu certo. Lavava uns quintais aí de algumas famílias para ganhar uns trocadinhos. E aí eu fui trabalhar na alfaiataria, mas sempre com essa intenção de trabalhar no rádio, né? E realmente foi emocionante quando eu comecei no rádio. Aí eu comecei a vender publicidade e tudo mais. Aí eu já era repórter esportivo. Graças a Deus, modéstia à parte, não merecidamente mais comentado. Eu tinha lá a torcida aqui da vida do nosso esporte. A torcida, quando eu entrava no campo do Botafogo, lá nas 4 linhas, a torcida do Botafogo, não toda, uma boa parte, e falava, me xingava e tudo mais, dizendo que eu era bafudo, comercialino. Quando eu ia no comercial, eles falaram que eu era chulezu, que era do Botafogo. Então sempre foi assim, porque eu nunca fiz reportagem favorecendo um ou outro. Aí eu comecei a vender propaganda. Certo dia, um dos que trabalharam comigo
Nelson Antônio Gonçalves. Ele chegou para mim e falou, olha, tem uma concorrência para o canal de rádio em Ribeirão Preto, de FM, por que você não participa? Eu falei, não, porque naquela época não é que nem hoje, tem lance. Hoje não. Na época era porque emissoras de rádio, vocês sabem, televisão também, que é do governo. Né? Sim. Então é o governo que concedia de acordo com as informações da pessoa. E aí foi então uma disputa muito longa, demorada, que eu consegui a emissora. Só que eu trabalhava numa cooperativa, que eu cuidava do departamento comercial da Unimed, né? Posso falar aí. Então, eu tinha que sair de lá para montar a rádio. Eu não tinha condição. Aí eu convidei um colega, um amigo que tinha, falei, ó, eu fui convidar o Antônio de Barros, que era meu diretor, uma questão de retribuição pelo que ele fez por mim. Aí ele falou, não, eu prefiro continuar na PRA7 como diretor do que montar uma rádio, não sei se vai dar certo ou não. Aí convidei esse Luiz Rossi, nós ficamos meio a meio. Até que um dia estava para montar a rádio, a PRA7 foi vendida e o esquema de trabalho, o Totinha queria sair, eu falei, então, conversei com os Pisano, vou convidar o Totinha para ser meu sócio, nós ficamos em 3. O Totinha era diretor da rádio, ele vendia o departamento comercial e eu continuei na Unimed. E o Luiz Rossi era só de administrativo. E assim a Rádio Independência, com uma programação diferente, foi indo até que viveu assim 20 anos. No prejuízo e empatando, lucro mesmo não se tinha. Com isso, chegou a necessidade de se vender, né? Ou arrendar para alguém. Ia se arrendar, não deu certo. E as 2 cotas deles, eles venderam, eu continuei, e hoje é Jovem Pan. Né? Mano, sou sócio. Eles falam, onde assino? Eu assino lá. Tem uma outra questão que envolve a Rádio Independência, que a gente vai querer saber. Que qual era o motivo da rádio se chamar Independência? O Nelson Antônio Gonçalves, quando fez a documentação, falou, tem uma rádio muito famosa, não sei se era Rio Preto, acho que ele trabalhou lá, foi gerente, vamos pôr Independência, foi qualquer nome, aí pôr Independência. E, então, por isso, um nome mais que veio de bate-pronto, assim, por parte do Nelson Antônio Gonçalves. Entendi. E quem eram os sócios naquela época então, da Independência? Antônio de Barros, 33%, Luiz Rossi, 33% e eu, 33%. Os 2, infelizmente, já morreram. Rezo para eles todos os dias. Aliás, eu quero contar uma historinha fora do rádio aqui para vocês, por causa da UNAERP. Eita. Tá bom. E como foi o processo da sua carreira de se tornar sócio-diretor da Rádio Independência? Foi esse eu participei, disputei com os outros, consegui apoio de várias entidades, de sindicatos e tudo, porque o governo analisava lá as proposituras, a pessoa de quem era sócio, isso, e vários detalhes. Não teve, Qual que é a não história? teve, Não, perdão de cortar. Pode falar. Não teve assim, negociar, não teve nada. Foi uma coisa automática. Foi tranquilo, então. Alguém tinha que ser vencedor. Qual que é a história que você tem para contar pra gente em relação à universidade? Dizendo que vocês me provocaram uma emoção muito grande, que eu cheguei aqui, o professor Gil me deu orientação como chegar até aqui. Aí eu li ali, Farmácia Cidinha Bonini. Não tem nada a ver com rádio. Cidinha Bonini. E é uma criatura que até hoje ela está nas intenções das minhas orações. Por quê? Como eu disse, eu sempre quis galgar outros passos. E eu tinha um sonho de ser advogado, de ser criminalista, além de radialista. Mas o meu patrão, o meu cunhado, falou assim, Vicente, você não tem condição, não tem faculdade em Ribeirão.
E você não tem condição de estudar fora, porque não tem financeiramente condição. Tá bom. Eu ia me conformando que eu ia ficar sem fazer faculdade de Direito. Aí surgiu a faculdade de Direito Laudo de Camargo, em Ribeirão Preto, família Bonini. Lá na Rua Tibiriçá, na Associação de Ensino, que era a escola aqui, que hoje é UNAERP. Aí eu fui fazer o vestibular, claro que me preparei, mas sem fazer cursinho, não, porque eu não tinha condição. Aí meu cunhado falou, mas que você passar, você não vai passar, mas você passar, que eu não vou poder te pagar, quem vai pagar? Eu falei, eu fui lá e fiz. Tinha 110 vagas. Eu fui o 111. Nossa. Fiquei de fora. E, infelizmente, naqueles dias de comemoração, faleceu um dos 110. Foi muito triste. Era eu fiz amizade com ele antes do vestibular. Né? E o nome dele é Eletro Humberto Bonini, filho da dona Cidinha e do doutor Eletro. Aí eu não podia trancar matrícula porque tem que cursar o primeiro ano. E a namorada do meu vizinho, que era tintureiro, entregava terno que nem eu na rua, trabalhava na casa dela. E comentou que eu ia ficar de fora e tal. A dona Cidinha mandou me chamar. Falou assim, olha, porque o meu nome é Justiniano, Vicente Justiniano. Eu estou sabendo da sua história, que você não vai poder se matricular e tal. Você vai estudar no lugar do meu filho. E quando eu chego aqui e vejo lá Cidinha Bonini, me emocionei muito. Aí ela falou, quando você puder pagar, você fala comigo, a gente vai passar para outro. No terceiro ano eu a procurei. Falei, doutora Cidinha, eu continuo não podendo pagar, mas eu vou parar para só dar oportunidade para outro. Porque eu já tinha mudado de serviço, não era mais alfaiate, estava na rádio, vendia propaganda, tentava me virar aí para ganhar meus trocados. Ela falou, não, você vai continuar. Quando me formei, eu a chamei para ser minha madrinha. Ela não aceitou, tinha que ser minha mãe. Eu falei, não, vai ser a senhora. Então, o que eu fiz? As duas foram minhas madrinhas. Ela e a minha mãe. Que fofo. Velhinha, que um dos sentimentos que eu tenho, morreu sem saber ler e escrever, não por falta de insistência dos filhos. Então, por isso que eu quis dizer que é uma história fora do rádio, mas que... mas é uma história essa minha vida hoje aqui me emocionei muito. Uma história que merece ser contada, com certeza. Realmente é uma história muito tocante, né? Mas, voltando um pouco, eu queria saber como é que era a programação da Rádio Independência. A princípio era uma programação adulta, certo? Um programa que não tinha música jovem, nada, era todo dos tempos passados. Mas tinha uma programação. Por exemplo, quando dos nomes que eu trabalhei, esqueci do Íris Mendes Ribeiro, eu, ela e a música lá na PRA7. E o Íris trabalhava conosco, fazia o programa. Mauro Santos fazia samba na Independência. Era uma programação. Quando ela foi vendida, aí passou uma programação eclética e tal. E hoje já veio para... E você sentiu alguma dificuldade pelo fato da programação ser diferente da que você estava acostumado na PRA7? Não, porque na realidade o meu setor era mais jornalístico, né? Uhum. Eu, repórter, esportivo e tal, não tinha com relação à programação, à música, isso. Não senti diferença. Ai, que bom. Eu deixei tudo na mão do Antônio de Barros, a quem eu devo muito também. E quando vocês foram iniciar a rádio, como vocês definiram qual ia ser o perfil da emissora? Aí também já foi uma consulta entre nós mesmo, uma troca de ideias, o que faltava no rádio em Ribeirão Preto. Porque uma emissora tinha tal programação, outra tinha outra, não adiantava querer disputar. Ia começar, então começou-se com uma programação diferenciada, mais adulta, E em que lugar de Ribeirão Preto ficava a emissora e a torre de transmissão também?
E Da Independência. a Independência foi instalada no último andar do edifício Monte Líbano, ali na rua Cerqueira César com a São Sebastião, né? É Monte Líbano, eu confundo muito com Britânia, mas Monte Líbano. Então lá era um terraço, foi feito para fazer restaurante e tudo, e a gente alugou para fazer a emissora. Foi lá, ficou até a IPTV, então, assim dizer, comprar, quando passou toda a instalação lá para a televisão. Nessa época, quais foram os principais nomes que você trabalhou na Rádio Independência? Iris Ribeiro nos deu uma boa audiência, né, com Eu, Ela e a Música. O Mauro Santos nos deu uma boa audiência também na programação. J. Pesquisa trabalhou com a gente, também deu uma grande audiência. O primeiro locutor que trabalhou, que anunciou, que fez a rádio, que falou na rádio, foi o Marco Frateschi, que depois veio dirigir a IPTV durante muitos anos. Ele foi o primeiro locutor lá. Então era todo estilo Oizerono. Além de Eu, Ela e a Música, quais eram os principais programas que tinham na Rádio Independência? Os noticiários, né? Tem emissora hoje aqui que de meia e meia hora abre espaço para um boletim. Nós, naquela época, já fazíamos isso aí. Tinha notícia de meia e meia hora. Era eclética em termos de noticiário, sempre adulto, sempre respeitoso, sem bairrismo, sem para esse ou aquele estilo de... Então, E quando que a Rádio Independência saiu do ar? ela não saiu do ar, só mudou Isso. de nome, né? Porque foi na época de 80, ela foi colocada no ar, com uns 20 anos, 2000 e pouco, por aí. Aí, não posso precisar assim de momento, mas aí ela só... primeiro ela passou a ter outro nome, rádio, e aí passou a ser Jovem Pan, que é uma retransmissão, né? Sim. Legal. E como foi o processo de transformação da Rádio Independência para a Jovem Pan? Aí já eu sou minoritário. Né? Aí já foi uma negociação da cúpula da rádio, né? Embora é claro que eu concordei, e a Jovem Pan estava à procura de um canal aqui na região, em Ribeirão Preto, está aí até hoje, renovado, tem o estilo dela, né? Mais para a moçada, né? É ok para... Além do avanço da tecnologia, o que a gente pode considerar que também mudou da Rádio Independência para a Jovem Pan hoje em dia? Não, a tecnologia mudou porque foi evoluindo, né? Sim. Ela na emissora, que tem toda a estrutura, ela mudou porque ela é só uma emissora de programação. Tanto é que recentemente tem mudado um pouco, né? Tem música e tal. E é uma rádio mais endereçada. A audiência dela é a juventude, é mais jovem do que adulto. Legal, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu gostaria de saber se você tem uma memória que te marcou muito na rádio, durante toda essa sua trajetória. Muitas oportunidades. Eu me lembro da minha passagem na PRA7, foi fantástica em termos dos programas infantis, que eu percorri os bairros. Depois, na Rádio Renascença, eu fui mais na área comercial, porém tive boas entrevistas, como o Christian Barnard, Zerbini e tudo mais, me marcou bastante. Rádio Cultura, porque houve uma época que, não por qualidade minha, profissional, nada, mas por sorte, por proteção de Deus, eu realmente era procurado, fazia contrato por 1 ano. Então eu fui para a Rádio Cultura, fazer o programa, lá não tinha auditório, eu fazia no Cine São Jorge. Fantástico. Então me marcou muito também a Rádio Cultura. Cada rádio... Cada rádio uma história, né? Uma história. E tive a oportunidade também nessas andanças, né,
de conhecer o professor Gil, que vocês conhecem, né? Então, colocou no ar aí, nos jornais, na televisão, muitos bons profissionais, graças ao professor Gil. Deixa eu interromper aqui. Né? O senhor lembra que eu Sim, tive a honra de trabalhar na Independência? trabalhar? Na Rádio Independência. Tá vendo? Olha aí. Vocês querem me judiar. Comecinho da tarde, lembra? Desculpa. Um bom tempo, né? Eu fiquei lá na Independência. Fazendo a parte da tarde. Eu fui fazer umas férias de alguém, mas eu já gravava, fazia gravações comerciais na Independência. Isso eu lembro. Né? Isso eu Fazia lembro. gravações. Eu lembro de você como gravações comerciais, Isso. lembro de você como professor. Isso. Meu filho que é médico, para ir transmitir lá a Fórmula 1, ele tinha que ter ser professor. Ele foi lá. Olha aí que ele lembrou, essa é verdade. E aí teve um período, né, que não, venha tal, né, o Totinha, né? Totinha. Já falamos dele você está aqui. gravando aqui, já vem, fica um período com a gente aqui e tal. E eu estava da passagem estava saindo de uma emissora e estava entrando em outra. Estava numa passagem mesmo, literalmente uma passagem, né? Não, vem, fica um período com a gente. Acabei ficando acho que fiquei 1 ano lá. E foi um ano muito bom mesmo. Porque muito... eu vivia mais a Unimed do que a rádio. É verdade, eu vi mais a Unimed. E o Totinha, que era a pessoa que cuidava de tudo ali, de né? tudo. De tudo. Era nervoso, eu falava, não fica nervoso. Eu não sou nervoso, você me deixa nervoso. Não, e fiquei muito tempo lá, fiquei um tempão lá. Vai ficando, né? Aí chegou no momento que eu tinha um compromisso com outra emissora, né? Não, que aí é outro pessoal apertando do outro lado, né? Não, e aí? Mas como que faz? Você vem pra cá ou não vem? Né? Nossa, mas saí com o coração, sabe? Porque a Independência era uma união das pessoas ali, não é? Era uma amizade, a Cidinha, o GG estava lá ainda. O GG faleceu também. Sim, o Maguila. Maguila né? Tá até hoje na ativa aí. Alexandre, né? Não, e era uma turma fantástica. O Íris, né? Eu me lembro que eu fazia o horário depois do Íris. Eu entrava depois do Íris. Eu, ela e a música. Eu, ela e a música. Desculpa a sinceridade. Não, mas foi uma honra minha. Eu tive felicidade de ter um momento lá muito bom. E foi muito importante, porque foi um período também que eu estava assim, fazendo a tese de mestrado. Foi um período muito importante para mim também, né? Foi eu fico muito momento feliz, muito bom. E me ajudou muito também, com certeza. Você enriqueceu a independência, tenho certeza muito pelo contrário, a independência que enriqueceu o meu currículo. Né? Essa passagem para lá foi muito importante, muito importante mesmo. É uma rádio muito humana, né? O Totinho era fantástico. E os ouvintes da Independência eram muito humanos. Não é? A participação deles... Fiéis, não é? E eu comentei um dia que eu estava conversando com eles aqui, com os meninos, sempre levando alguma coisa, né, para os locutores, né, um bolo, não é? Fazia alguma coisa, tinha aniversário, sempre tinha aniversário ali, né? Sempre tinha um aniversário de alguém. Então foi um momento, eu acho que o rádio hoje perdeu esse momento, né? Hoje ele é mais empresarial. E tem as razões de ser, não é? Ele não tem mais essa proximidade e não tem mais essa liberdade que o ouvinte tinha de ter amizade com os locutores, assim mesmo, né? Então eu digo isso, que é muito mais amizade. E a gente fazia grandes os amigos. Ouvintes com os locutores. Sim. Eu recentemente assim, 1 ano e pouco aí, porque esse ano aqui foi muito diferente para mim em termos. Eu estava numa reunião, não sei o que foi assim, né? Comercial, acho que foi da CI e tal. Aí saiu uma senhora lá, dá licença, microfone aí. E começou a cantar a música do programa infantil. Olha. Alô, papai e mamãe. Eu falei, que é isso? A senhora, quer dizer, quando eu era criança, então tinha, como você disse,
que maravilha. Uma ligação. E só o último para eu encerrar minha participação aqui. Eu e um professor aqui da universidade, que não está mais com a gente, mas foi professor durante muito tempo, César Mulatti, nós fizemos um programa de bossa nova na Independência. Aos domingos, não é? Tá vendo? Um programa que e tinha um público muito qualificado. Né? Vocês têm Uma que puxar época minha em que- orelha, hein, que eu não falei. Uma época, não, mas eu que vim aqui, falei, preciso falar isso antes de encerrar esse diálogo, essa roda de conversa, né? E você sabe que eu estava assim aqui, né, voltando à minha origem de repórter, lá no fundo. Por que eles estão tanto insistindo em independência? Eles falam da independência. Mas você sabe por quê? Porque você contou história para eles. Não, é porque nós estamos reconstruindo a história, nós estamos registrando essa história. Né? E você tem essa história, você é parte dessa história. Então a gente Ah, precisa isso dessa memória para... Então, mas é que eu falei para você antes de eu confirmar minha vinda. Eu tenho dificuldade para lembrar detalhes, porque minha filha que faleceu, ela chegava em casa às vezes e falava assim, pai, eu sofro quando pergunto qual a profissão do seu pai. Eu não sei se é advogado, se é radialista, se é vendedor de plano de saúde, se faz tanta coisa. Então essas muitas coisas é que realmente às vezes eu costumo brincar, que a minha mãe me fez cabeça grande, mas não pôs muita inteligência dentro, não. Não, eu acho muito pelo contrário. Mas acho que sim, toda colaboração sua, para nós aqui, é muito importante. Toda colaboração é muito importante. Cada convidado que Memória vem da aqui, comunicação, só no título aí é... sim. Cada convidado que nós trazemos aqui tem esse propósito, não é? De nos municiar de informações que nós não temos. E que uma geração que está vindo aí vai ter uma carência muito grande também dessa informação. Mudou o rádio, né, professor? Sim, sim. Mudou. Hoje, eu não vou dizer que nem se melhorou, se piorou, não é isso, mas são estilos diferentes. Sim, sim. E se prepara, porque no futuro vai mudar mais Vai ainda. mudando, Né? Vou deixar vocês aí. Bom, muito obrigado. Só dizer que é uma honra recebê-lo aqui, muito feliz mesmo em reencontrá-lo. E muito bom disponibilizar esse tempo seu para a gente aqui. Muito obrigado mesmo, antes de qualquer coisa. Eu agradeço de coração. E desde quando o primeiro contato, eu estava em convalescência, vinha de uma cirurgia muito delicada. Eu dizia que não tinha condição física de me locomover. E passei a dizer que eu não sei o que eu poderia falar. Mas as meninas aí, os jovens aí, me deram força. E desculpa se eu não correspondi à expectativa, tá bom? Não, mas que Muito isso, mas obrigado, é isso eu agradeço a vocês de coração. E onde eu estiver, eu estou às ordens sem favor algum. É isso, mas é justamente isso que o Gil falou. A gente está aqui para fazer esse registro, para ter essa memória. A gente traz aqui, já trouxe várias pessoas, né? E o nosso objetivo aqui é esse, a gente ter esses programas para que as pessoas possam assistir, conhecer a história do rádio em Ribeirão. E esse ano é um ano especial, porque é o ano que Ribeirão completa 100 anos de rádio, por conta da PRA7 mesmo. Então, para mostrar para você que a ideia aqui desse programa é trazer mesmo essa questão da memória, do rádio, e toda contribuição é válida, eu queria perguntar para você, assim, como que você enxerga, na sua opinião mesmo, essa questão do registro da memória, do rádio na cidade, porque o rádio é história, né? É um veículo de comunicação que, assim, revolucionou a humanidade, até hoje é um veículo que é muito... as pessoas ouvem a rádio até hoje. Então, qual que é, na sua opinião, a importância desse registro, dessa memória? Feliz de quem realmente teve essa ideia de recordar o passado, trazer o passado e para fazer esse arquivo da história do rádio. Porque o rádio não vai acabar. Não vai acabar, porque no carro tem que ter o rádio. Uhum. A senhora que está lavando lá no tanque tem que ter o radinho. A pessoa que está tomando banho tem que ter o radinho. Então o rádio não vai acabar. O que mudou e que poderá mudar mais outras vezes é o estilo de se fazer rádio. Sim. Mas cada época tem o seu valor. Não é verdade? Então, se na minha época só poderia trabalhar porque eu tinha o vozeirão, hoje todas as vozes são importantes. E é isso mesmo, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos iguais dentro de cada um
daquilo que Deus nos mandou para que nós viéssemos aqui. Entende? Eu sempre confiei nisso e eu sempre corri atrás de atingir um objetivo, mas confiante em Deus. Então, Leonardo, eu acho que é por aí, né? Eu acho que o rádio é importante. E eu fico muito feliz, a Rafaela aí, que já me selecionou lá, a Ana Júlia, viu? E também a certeza, Beatriz, de que vocês estão fazendo a história, trazendo a história do rádio para o futuro. E com o Andrei aí no controle das gravações, né? Sem vocês, que ficam atrás, na parte técnica, o rádio não existiria. Não existiria sem o Maguire, não existiria sem o GG, não existiria sem Nelson Spadini e tantos outros que foram acabar. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? Parabéns pela maneira de vocês caminharem. E fico feliz em ver jovens assim, interessados pelo rádio. Agora, pra gente finalizar, vamos fazer uma brincadeira. A gente só vai colocar algumas fotos ali que a gente tem. Aí você pode comentar um pouquinho sobre cada foto, falar o que estava acontecendo, se você lembrar também e tal. Só pra gente brincar agora. É que eu comentei com o Gil, as fotos, eu nunca fui ligado a isso, né, de guardar fotos e tal. E a minha esposa, que Deus a tenha também, que fez os álbuns, mas não fomos felizes em termos de datas. Mas valeu. Passa algumas com todas as ordens. Essa daí foi a primeira que a gente então... Ei, cabelão, hein? O meu cabelo. Saudade do cabelo. Então tentei ser locutor comercial. Aí o Wilson Gasparini, que eu já falei, o Hermes, Maria Carolina. Aqui na Rádio Cultura, Walter Pottioli lá no violão, no acordeão, não sei. As crianças iam lá no estúdio também, e a gente fazia os programas nos bairros, lá na sede do Botafogo, no Parque da Vila Virgínia, do Ipiranga. E esse era o conjuntinho que acompanhava. Aquela que está no microfone, Nilza Mara de Souza. Eu tinha certeza que ela seria uma cantora famosa no país. Mas, interior, já viu, né? Ficou por aqui. E também já faleceu recentemente. É a vida. Aí, então, é Christian Barnard. Eu sei, como eu não sabia inglês, ele falava um português rachado. Então, ele quebrou o gato. Quebrou o gelo. Aí o Zerbini, que estava acompanhando. Também o primeiro cirurgião de coração no Brasil foi ele que fez. Primeira cirurgia, né? Aí na Rádio Cultura, a direção da época fez com que eu participasse do programa Cidade contra Cidade. E eu disputei com Piracicaba, não lembro a cidade. Piracicaba, E aí o programa do Silvio Santos na TV Tupi. Então aí eu montei a programação em Ribeirão. Esse aí era um japonês que andava com bicicleta com uma roda só. Tinha que ter... Existiam várias tarefas, né? É uma curiosidade. Aqui, quando eu fui estrear na Rádio Cultura, no auditório, descendo ali aquela Rádio Cultura, descendo, tinha o Cine São Jorge, tem lá até hoje, não sei o que funciona. E era essa meninada aí que participava, que ia lá bater palma pra gente lá. Como repórter esportivo, Gilmar, goleira do Corinthians do Buenos Aires, que sempre me atendia nas reportagens. O que é esse negócio grandão que você está segurando ali? Ó? Do quê? Um negócio grandão na sua mão. É o microfone da época. Olha só, né? O microfone que era 2 quilos. 2,5 quilos, olha lá a antena quem dele. Tem gente que vê hoje e não acredita, né? Fala, nossa, como assim? Hoje é o celular, né? Às vezes. Esse aí é o microfone. Descer, subir aquelas escadas que hoje, para eu olhar, tem que ir segurando o correio mal. Aí também lá na Rádio Cultura, na Rua América Brasileira, no estúdio, isso aí, meninada ia lá ver o titio Vicente Seixas. Então tinha que dizer, criança que não se comportava bem, a mãe falava, se não se comportar direitinho,
Vou colocar para ouvir o programa do tio Vicente Seixas. Aí o auditório da PRA7. Uhum. Nossa, festa Bacana. junina, parece. Aí a Então, fila, né? aquela filha que eu falei que para entrar no programa. E acho que são essas as fotos, né? A gente Mas quer agradecer a sua presença aqui. Obrigado, tá? Por ter Eu aceitado que agradeço, o convite. sim, mais uma vez, sinceramente. Para mim foi uma honra. Eu, sei lá, não tem palavra que eu possa agradecer a vocês. Desculpa que eu não dei a atenção devida que vocês merecem, mas de coração eu agradeço. Falou? Imagina. Desde o professor Gil, o Andrei, Leonardo, Beatriz, Ana Júlia e Rafaela. Então é isso, a nossa entrevista está chegando ao fim. Obrigado, Vicente, por ter aceitado. A sua participação vai contribuir muito aqui pra gente registrar essa memória, né? Depois a gente vai mandar para você o vídeo, né, que vai estar na internet. E é isso, a gente está aqui para remontar a história do rádio. Eu quero agradecer também ao Gil, nosso coordenador de curso, que proporciona pra gente essa experiência, né, de conhecer nomes do rádio, de ter essa experiência de fazer essas entrevistas que demandam tanto trabalho para montar, várias discussões em grupo, é uma coisa complicada, mas que no final dá tudo certo, a gente se entende, faz parte da profissão, né? Agradecer também ao Andrei por estar aqui fazendo o trabalho técnico pra gente. É o que você falou, sem ele, sem o Léo Rabelo aqui da rádio, a gente não consegue, né, simplesmente não tem o programa, né? Todos têm. Quero agradecer também as minhas colegas de bancada. Pode falar tchau um por um. Vou falar. A Bia Teclo vai falar tchau agora. Muito obrigada por essa oportunidade, Obrigado a Vicente. vocês. Eu estou muito feliz de poder estar participando dessa história também, estar ajudando a registrar tudo isso. E boa noite. Obrigado, boa noite, Beatriz. A Ana Ribeiro. Boa noite, gente. Muito obrigada, Vicente, por ter disponibilizado um tempo para vir falar aqui conosco. Realmente foi muito enriquecedora a sua história. Bondade sua, Ana Júlia, de todos vocês, tá? Obrigada, Rafa Vicente, por estar aqui com a gente. É muito importante para nós, alunos de jornalismo, entender como é que é o passado para a gente poder reproduzir todas as coisas boas agora no presente e no futuro. Então, é muito enriquecedor e especial para a gente. Eu costumo dizer assim, que feliz daquele que tem história para contar, né? Porque às vezes fala, o Seixas vai falar, vai contar a historinha dele e tal. Mas feliz de que vocês estão guardando a história, isso é muito importante. Então, meu abraço estreito, que significa tudo de bom, tá? É isso. Então, o Memória da Comunicação de hoje vai ficando por aqui. Você continua ligado na programação da Rádio Naerp. Agora tem muita música que vai rolar até para sempre. Então é isso. Boa noite para quem acompanhou até aqui. Obrigado, até a próxima. A Rádio Naerp dá voz à sociedade.